Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 2. Mantenha a sua Bíblia aberta aí também, em Romanos, capítulo 2, nós vamos ler a perícope, capítulo 2, versículo de 1 até o versículo de número 11. E pela graça de Deus, vamos expor esse texto com toda a reverência à palavra de nosso Senhor, assentado como você está. Acompanhe a leitura, por favor, de Romanos, capítulo 2. A partir do versículo 1, eu vou ler e os irmãos acompanhem aqui. Diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Verso 5, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo, do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Curva a sua cabeça, vamos orar ainda mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós o adoramos ainda nessa manhã pela tua bondade maravilhosa, pela tua infinita graça que nos alcança, Deus, todos os dias. Louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos de adorá-lo nessa manhã, através de todos os atos desse culto até aqui, onde já oramos a tua palavra, cantamos também a tua palavra, e agora, Deus, pela tua graça e misericórdia na pessoa do Espírito Santo, vamos expor a tua palavra. Peço ao Senhor, ó Deus, que na pessoa do Espírito Santo única, possa fazer com que esse texto bíblico seja aplicado em nosso coração, sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de poluição, também por parte do pregador, mas que o teu Espírito Santo conduza-nos nas sagradas letras, segundo o teu querer e a tua vontade. Louvamos ao Senhor nessa manhã e oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Meus irmãos, sei que vocês estão estudando um pouco as disposições bíblicas do texto de Romanos também, da carta que Paulo, nosso amado irmão Paulo, escreveu aos Romanos, naquele tempo, logo no primeiro século. E hoje vamos falar um pouco, a partir do capítulo 2, sobre a justiça de Deus frente aos pecados de todos os homens. Talvez isso possa parecer muito claro com relação à igreja, e principalmente no sentido de que, às vezes, nós colocamos muito isso no sentido de que Deus vai usar a sua justiça e vai usar a sua punição para todos os de fora, ou aqueles que não frequentam nossos cultos, aqueles que não estão conosco aqui exatamente, outras pessoas, ou seja, isso é bem natural também do próprio pecado humano, de sempre jogar para as outras pessoas, ou de sempre apontar para as outras pessoas e se esquecer exatamente de nós. É fato, geralmente, a criança pequena, quando ela é abordada em algum pecado, em alguma arte que acabou de fazer, se você perguntar de imediato, a maioria das vezes ela vai dizer, não fui eu. É fulano, foi meu irmão, foi minha irmã, foi assim,
eu fiz isso porque aconteceu isso e aí eu reagi assim. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, a forma como Deus trata. Foi ótimo nós falarmos um pouco, o Tiago falar sobre Naum, nessa perspectiva de um Deus terrível, temível, de um Deus imutável, de um Deus que age em tudo, em todos, através de todos, com o objetivo único de glorificar ao nome dele próprio. Foi ótimo falarmos um pouco de Naum, porque é esse mesmo Deus de Naum que é o mesmo Deus que o apóstolo Paulo vai falar também nessa carta aos Romanos, que é vista como, por muitos comentaristas, em sua unidade até, como sendo um grande tratado teológico. Um grande tratado teológico, quando olhamos para a carta aos Romanos, que não foi no sentido de que Paulo escreveu para poder corrigir algumas coisas, e sim no sentido para poder doutrinar muito aquela igreja, doutrinar aqueles irmãos. Alguns chamam também Romanos de o Evangelho segundo Paulo. Tamanha é a profundidade que Paulo escreveu, uma das epístolas mais influentes no Novo Testamento, onde olhamos para nosso amado irmão Lutero, que olhando para o texto bíblico de Romanos, no seu capítulo 1, versículo 17, disse: o justo viverá por fé. Justo viverá por fé. E aquilo mudou a vida de Lutero, um dos grandes reformadores das Escrituras, e nos trouxe a reforma protestante. E hoje nós estamos aqui bem entendendo, ou procurando entender. O conteúdo também de Romanos fala de assuntos bem profundos da nossa fé, pertinentes à nossa fé, sobre a salvação somente pela graça, a justificação somente pela fé, a justiça de Deus sendo imputada sobre as nossas vidas, sobre os pecadores, para a salvação daqueles que creem. Quando certamente, reverendo Elton, se não me engano, que trouxe a última exposição de Romanos capítulo 1, versículos 18 até o 32, ali Paulo fala sobre os pecados dos gentios. E em muitos momentos, principalmente numa época como essa, um feriado em nosso país, quando se fala sobre o carnaval, nós, em muitos momentos, sim, apontamos os pecadores, os gentios, que Deus os entregou às suas próprias paixões. Eles têm tudo para poder entender quem é Deus, e isso está no capítulo 1, mas eles não entendem. Então Deus os entregou às suas próprias paixões. Eles sim sofrerão a justiça de Deus, e é isso que está no capítulo 1, no versículo de 18 até o 32. Sim, é isso que está dizendo ali: sofrerão a justiça de Deus, tais pessoas. Porém, quando chegamos, meus irmãos, hoje no capítulo 2, nos versículos de 1 até 11, e também isso vai até o capítulo 3, aproximadamente ali, até o versículo 8, vai falar também no tocante aos judeus. Paulo tira os holofotes agora dos gentios, dos estrangeiros, e coloca o holofote na nação escolhida por Deus. Isso sim deve chamar a nossa atenção. Deve chamar muito a nossa atenção, porque no tocante também aos judeus, ao povo escolhido por Deus, a nação santa de Deus, eles também sofrerão a justiça de Deus. Paulo conclui isso lá no capítulo 3, aproximadamente ali. Ele vai dizer que todos pecaram. Paulo primeiro fala dos gentios, agora traz esse holofote para os judeus. Então, o homem, quando caiu, ele levou a humanidade consigo. A pecaminosidade da raça humana, portanto, podemos dizer que ela é universal. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo também, e destituídos foram, longe estão da presença de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Quando olhamos a nossa liturgia, dentro da confissão de pecados que acabamos de fazer, sim, o Wesley citou: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. E isso não é novo no sentido das Escrituras. Sim, todos nós pecamos. O Tiago também disse: em muitos momentos, quando chegamos antes de chegarmos aqui, pecamos. Então é certo, essas coisas, quando nós compreendemos que todos pecamos. Assim sendo, meus irmãos, o nosso texto hoje descreve assim:
em detalhes, podemos dizer, um quadro chocante, eu posso dizer, pintado por Paulo, quanto à pecaminosidade da casa, dos judeus. Embora sendo a própria nação de Deus, como já dissemos, eles também praticam os pecados comuns à raça humana. Não estão isentos. É um povo que está em um processo. Somos um povo de Deus que estamos em um processo de santificação. Esse processo não terminará aqui nessa terra. Somente na volta de Cristo é que receberemos um corpo glorificado. Até lá estamos sujeitos, infelizmente, aos pecados da raça humana. Estamos sujeitos aos pecados desse carnaval que está acontecendo à nossa volta. São pecados comuns à raça humana. Paulo, então, ele confronta, a religiosidade e o legalismo daqueles que estavam sempre apontando o dedo para outros. Paulo agora diz, olha, guarde o seu dedo. Comece a pensar sobre você. E eu convido aos queridos irmãos dessa amada igreja nessa manhã que também pensemos em nós. Guardemos, sim, as nossas acusações contra os outros, que são fato das Escrituras, receberão, sim, o justo castigo de Deus, mas também pensemos em nós. O quanto temos condenado os outros sem olhar para a nossa própria vida. O holofote agora está nas nossas vidas, pastor? Sim, nas nossas vidas, na minha vida também. Não estou isento em momento nenhum dessas situações. É bom quando apontamos para nós. É bom quando chamamos atenção para nós. Assim, quando olhamos o salmista Davi e lemos um de seus salmos aqui, quando ele tem coragem para poder fazer a oração e dizer, Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha o meu pensamento, vê se há em mim, ele fala sempre na primeira pessoa, vê se há em mim algum caminho mau. Nós temos que ter coragem para poder olhar para os textos bíblicos assim e fazer essa oração. É isto, ou dentro desse contexto, que o apóstolo Paulo também está agora nos chamando a refletir. Assim sendo, meus irmãos, dentro dessa exposição bíblica, acompanhem comigo o versículo 1, novamente, do capítulo 2, que aí Paulo já diz que nós somos também indesculpáveis, se não tomarmos cuidado com algumas situações. Versículo 1, novamente, ele diz, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então aqui, a partir daqui, nós devemos sim olhar muito para dentro de nós. Muitos ficam perplexos diante deste texto afirmativo e posso dizer, um texto imperativo da palavra de Deus. É impressionantemente imperativo e afirmativo quando Paulo fala sobre isso. Portanto, és indesculpável também. Paulo está afirmando, meus irmãos, que diante daquilo que ele registrou no capítulo 1, dos versículos 18 a 32, quanto à manifestação da ira de Deus contra toda a impiedade, agora Paulo também está falando sobre as práticas imorais que acontecem ou que estavam acontecendo com os gentios, que é uma abominação diante de Deus, mas Paulo agora está falando, portanto, diz o texto, agora falando aos judeus, vocês também são indesculpáveis, no sentido de não prestarem atenção ao que está acontecendo à volta de vocês, no sentido de não prestar atenção no dia a dia, no sentido de não tomar cuidado com aquilo que ouvimos, falamos, pensamos, executamos, aquilo que entra na nossa mente, aquilo que cai no nosso coração, aquilo que sai da nossa boca. Paulo está falando, vocês também são indesculpáveis. Aqueles que tais coisas praticam, sendo quem quer que seja, diz o texto no capítulo 2, versículo 1, os mesmos vícios condenados por nós em outras pessoas, nós temos que tomar cuidado, sendo então praticados também por nós. Tudo isso, meus irmãos, será posto diante dos olhos
flamejantes de Deus. Toda a nossa vida está diante dos olhos flamejantes de Deus. O mesmo Deus doce, lá do Éden, que cria todo um cenário e coloca o homem ali para poder cuidar, para se relacionar com o homem. É esse mesmo Deus, é o mesmo olhar da criação, é o mesmo olhar flamejante desse Deus que está de olho em cada um de nós, olhando no fundo do nosso ser. Os mesmos olhos estão diretamente ligados a nós, voltados para nós, independente da pessoa que pratica tais abominações. Paulo está afirmando, meus irmãos, nesse momento então, que os olhos de Deus estão voltados para todas as pessoas, sem exceção. A palavra de Deus afirma que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Estão em todo lugar. Não existem prediletos. Não existem prediletos. Existem justificados pela graça de Deus. Como outrora também falamos, que Paulo vai tratar aqui na carta, escrevendo aos Romanos. Mas não existem prediletos, meus queridos. Não há isenções sem o sangue de Cristo. Não há salvação fora das Escrituras para escapar desse juízo de Deus. Deus, ao olhar para a humanidade, ele procura apenas uma coisa. Apenas uma coisa, aqueles que foram comprados por Cristo. É essa marca que nós temos que nos apegar. É nisso que nós devemos nos apegar. É a salvação mediante a graça de Deus que nos foi oferecida gratuitamente através do sacrifício de Cristo, do sacrifício vicário de Cristo para com as nossas vidas. Deus está olhando sobre as nossas vidas e observando o sangue de Cristo que foi aspergido sobre nós. E isso será feito em todo o povo, diante de toda a língua, diante de toda a nação. Talvez, como eu disse a vocês, missionários que saem do nosso país e vão para outras nações, ali nós temos os escolhidos de Deus, assim como nós temos também aqueles que serão condenados. Não existe nenhum tipo de separação nesse contexto, meus irmãos. O mesmo Deus que está olhando para o Brasil, que está olhando para a cidade de Igarapé, para este bairro, para esta congregação nesse momento, é o mesmo Deus que está olhando para o Paquistão, para o Afeganistão, para a Malásia, para muitas outras nações, ou todas as nações dessa terra, com o mesmo olhar. Dizendo, aquele que infringir a lei de Deus, aquele que pecar contra Deus, esse será condenado, se não for aspergido sobre essa vida o sangue de Cristo. A exclusividade, Paulo está falando agora aos judeus, a nação escolhida de Deus. A exclusividade, judeus, não é de vocês. Não é de vocês. A escolha não pertence a vocês. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus, judeus. Paulo está alertando aqueles queridos irmãos romanos, seus patrícios, para que eles fiquem atentos à situação. O Messias veio dos judeus, o Messias veio de nós, o Messias, sim, passeou por aqui, mas isso, Paulo está dizendo, não garante vossa salvação. Se alertem para isso. Por que isso, meus irmãos? Porque os judeus eram tidos como sendo, muitos deles, legalistas, religiosos, a ponto de levantar um envelope e dizer, eu estou dando o meu dízimo, eu sou mais do que aquele ou mais do que este. E as pessoas olhavam para aqueles homens, olhavam para os doutores da lei, e somente eles eram escolhidos de Deus. Imagine eu, miserável homem que sou, que não consigo trazer às vezes o meu dízimo aqui, não consigo fazer isso ou aquilo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Diz Paulo. Paulo está alertando aqueles legalistas. Paulo está alertando aqueles homens que estavam cheios de situações supostamente religiosas por fora, mas na verdade eram uma grande casca. Paulo está alertando aqueles irmãos, cuidado com a religiosidade. Paulo está falando conosco hoje mais uma vez, indesculpáveis. Não se baseie na religiosidade.
Não ore a Deus porque é um dos meios de graça, mas no sentido de fazer isso porque senão Deus vai me punir. Esteja com o Senhor em oração por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode conceder a nenhum de nós. Assim sendo, meus irmãos, o capítulo 2, versículo 1, então Paulo está dizendo: judeus, tomem cuidado. Vocês também poderão ser encontrados como indesculpáveis. É a nossa primeira parte desse texto. Acompanhe comigo então agora. Paulo segue alertando aqueles irmãos, versículos 2 até o versículo de número 3, quando Paulo vai dizer que o assunto é do nosso conhecimento. Paulo usava muito essas coisas. Bem sabemos, já entendemos. Acompanhe comigo os versículos, capítulo 2, versículos 2 a 3, que diz o seguinte: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Paulo registra aqui então, meus queridos, que nós concordamos, que nós já sabemos. Paulo está dizendo aos judeus: não é nada novo que eu estou escrevendo para vocês aí em Roma. Não é nada novo que eu estou escrevendo para esta igreja. Não é nada novo o que está sendo dito aqui nesta manhã na congregação de Igarapé. Não é nada novo. Paulo começa o texto dizendo: bem sabemos. Nisso nós concordamos. Nisso nós estamos unidos na mesma direção. Nós compreendemos tudo isso. Nós bem sabemos, não é nada novo. Todos nós que lemos esse texto, Paulo está dizendo, todos nós que ouvimos o que está sendo dito, bem sabemos. Bem sabemos. Paulo estava afirmando para os judeus daquela época, meus irmãos, e agora está afirmando para todos nós também nessa manhã, que todos temos o conhecimento sobre esse assunto. Que não adianta ficarmos condenando os outros e tentarmos nos eximir de algumas situações praticando as mesmas coisas, os mesmos pecados. Todos temos o conhecimento sobre esse assunto. Não existe aqui nenhuma novidade. Não existe nenhuma novidade. Portanto, nós entendemos que o juízo de Deus é contra tais pessoas e é contra nossas próprias vidas se também cometemos os mesmos pecados. O juízo de Deus é contra tais práticas. E ponto final. O juízo de Deus, ele abomina o pecado. Aquela velha máxima, né, de que Deus odeia o pecado e ama o pecador, é uma falácia. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Isso é fato. E Paulo está alertando os irmãos quanto a essas coisas que eles já sabiam. E nós também hoje já sabemos. É ótimo, meus irmãos, quando olhamos. Eu me converti na Igreja Batista. Fiquei 17 anos e depois, hoje já tem cerca de mais de 18 anos que eu estou na Igreja Presbiteriana do Brasil, e glória a Deus por isso, que me descortinou os olhos para a teologia reformada. Isso é uma bênção. Mas nós não podemos cair também no neopuritanismo, no legalismo, da frieza da letra, da palavra, sem entendermos exatamente o que Deus deseja falar aos nossos corações. Porque senão seremos mais alguns fariseus do século 21. Seremos mais alguns daqueles homens doutores da lei que agora estão no século 21. Aonde que o apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles homens, daquelas pessoas e de nós também. Nós bem sabemos do que Paulo está querendo dizer. O juízo de Deus é contra tais práticas, independente das práticas aonde que elas estejam acontecendo, povo, língua ou nação. Não haverá como dizer: Senhor, eu não sabia. O assunto é do meu conhecimento. O assunto é do vosso conhecimento. Então somos, mais uma vez nessa manhã, indesculpáveis, meus irmãos. Não haverá como dizer: Senhor, eu não entendi muito bem. O apóstolo está afirmando, então, meus queridos, que ninguém está sendo enganado. Todos têm a ciência sobre os fatos e suas consequências. Semana após semana, nós somos levados a vir aqui, participar
e oferecer ao Senhor um culto público, solene, onde fazemos, dentro da nossa liturgia, muito bem organizada, sobre adorar a Deus, nos achegar até o Senhor com muita reverência, confessarmos a Deus os nossos pecados antes de adorá-lo, antes de fazermos as nossas orações. Sim, somos levados a essas, vamos chamar, repetições santas. Mas isso deve nos chamar a atenção, porque são oportunidades, meus irmãos, de nós crescermos um pouco mais e aprendermos, e acima de tudo, não sermos somente ouvintes da palavra de Deus, sermos praticantes dessa santa palavra, buscar a Deus e falar: Senhor, nesta manhã eu tive a oportunidade, não porque o reverendo Renato está aqui, mas os outros irmãos e outros que virão e outros que vêm ainda, porque os irmãos estão falando de coisas importantes para a minha vida, do meu relacionamento com Deus. Então Paulo chama aqueles irmãos daquela época de indesculpáveis e agora está dizendo: vocês já sabem disso. Bem sabemos. Não haverá como dizer o oposto. Somente os justificados por Deus, meus irmãos, escaparão da sua ira. Os justos, a seus próprios olhos, não escaparão ao juízo do eterno. Então não adianta dizer: eu faço isso, eu faço aquilo e tudo. Não podemos, e vamos ver isso daqui a pouco, não podemos medir o nosso relacionamento com Deus com as nossas próprias varas de medição, com a nossa própria trena. Deus não vai admitir, e Ele não admite, que possamos olhar para Ele e colocar alguns critérios nossos. Ele é um Deus temível, Ele é um Deus incorruptível. E nós, quando olhamos para o nosso próprio coração, é um coração corruptamente, diz as Escrituras, enganoso. Se eu for olhar aquilo que eu observo pelos princípios da nossa sociedade, eu estou isento de muitas coisas com relação a isso. Você está, mas quando nós olhamos para as Escrituras, aquilo que Deus exige de nós, do seu povo, nós estamos, meus irmãos, caminhando em caminhos tortos, assim como diz Davi, veredas tortuosas, e devemos pedir a Deus graça e misericórdia para que nos endireite esses caminhos e possamos nos voltar para a sua palavra. Não podemos medir os outros com os nossos próprios critérios. Os critérios humanos sobre nós ou sobre os outros não contam diante de Deus. É por isso que às vezes nós, diante dessa sociedade, nós podemos dizer assim: não sei aqui se em Garapé vocês têm presídios? Não. Eu já fiz muitos anos alguns trabalhos de evangelização e abordagem, aconselhamento em presídios. Estava em Rondônia agora e fizemos também esse trabalho lá. E em muitos momentos, a nossa sociedade, olhe como que são as coisas bem diferentes da régua de Deus. Quando nós olhamos para um presídio, nós temos quase que a convicção de dizer que todos ali estão condenados, fizeram isso, fizeram aquilo. A pessoa chega e você vai abordar aquela pessoa para você conversar com aquela pessoa e ouvir o que aquela pessoa fez. Nós sentimos até náuseas, medo daquela situação. Te falo porque eu já fiz muitos trabalhos assim, vários. Mas quando Deus, na perspectiva de Deus, na régua de Deus, na vara de medição de Deus, quando olha para presídios assim, Deus tem as pessoas as quais Ele escolheu ali. Deus tem os seus escolhidos também ali. E Ele disse: olha, eu estive preso e você foi me visitar. Jesus disse isso aos seus discípulos, e os discípulos ficaram atordoados: Senhor, quando o Senhor esteve preso? Quando vocês fizeram isso para alguns pequeninos aí. A nossa perspectiva, a nossa vara de medição, meus irmãos, é dizer: eu não vou lá. Todos estão condenados. Mas Paulo está falando: tome cuidado com isso. Nós bem sabemos que com Deus não é assim. Assim sendo, meus irmãos, depois de vermos os versículos de 1 até o versículo de número 3, acompanhem comigo o versículo 4, porque depois de Paulo falar sobre que somos e também indesculpáveis se não olharmos com os critérios de Deus, depois de Paulo observar que nós precisamos de entender que já entendemos desse assunto, conhecemos esse assunto, Paulo fala no versículo 4 sobre uma falsa segurança. Versículo 4 ele diz:
Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então Paulo está dizendo, olha, observe a bondade de Deus. Não é sobre você. Você não pode desprezar algumas situações. Não é sobre você. Você está tendo uma falsa segurança. Você está se apegando em coisas, em situações que não deveria se apegar. Não se apegue na sua própria bondade. Não confie em condições de seu próprio coração. Por exemplo, às vezes ouvimos dentro de nossas comunidades algumas frases que nos chocam, irmãos. Nós devemos pensar sobre isso. Por exemplo, uma frase, entre aspas, fazemos parte de uma família muito tradicional, de longa data na igreja. Meu bisavô era crente em Jesus, presbiteriano, fundou a igreja tal, fez isso, presbíteros, pastores, mestres. Não, é que eu sou da descendência de Augusto Nicodemos. Nossos queridos irmãos, fazemos parte desse povo, nascidos em uma família cristã. Eu estou na igreja há tantos anos. Isso é uma falsa segurança, meus irmãos. Isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. Para Deus, isso é uma falsa segurança. E Paulo está falando com aqueles irmãos judeus. Vocês estão se apegando em uma falsa segurança. Mas eu sou um doutor da lei. Se tiver no seu pensamento, no seu conhecimento, apenas conhecimento, um ajuntamento, como o Tiago disse aqui, de informações, está equivocado. É o que o nosso irmão também, reverendo Hernandes, diz, não é somente a ortodoxia, e sim a ortopraxia. O estudo da verdade é uma bênção, mas a prática dessa verdade, e através dessa verdade, é algo ainda mais sobrenatural. Então não podemos, meus irmãos, nos apegar a essa falsa segurança. Frases como essa que eu acabei de dizer, e existem muitas outras, expressam pensamentos equivocados sobre a relação com Deus e a sua palavra. Expressam pensamentos equivocados, pensamentos errados, pensamentos de uma relação com Deus que não é o Deus da palavra. É aquele Deus que se prega muito por aí. É o Deus do dar. Eu estou dando, então Deus vai me dar. Eu estou fazendo, então Deus tem a obrigação de me restituir. Eu estou fazendo, então Deus vai fazer. Essa não é uma relação com o Deus verdadeiro e único da palavra. É uma relação que vai deixar você na mão. É uma relação que mais cedo ou mais tarde, quando Deus medir o seu povo, ele vai encontrar o seu povo infiel. Ou aquilo que supostamente é o povo de Deus. Supostamente é o povo de Deus. Corações arrependidos de seus pecados é o que Deus procura. Corações de verdadeiros servos é o que Deus deseja. Corações quebrantados, meus irmãos, é o que Deus espera de cada um de nós. Por isso que quando olhamos para a vida do grande rei Davi, a gente percebe algumas coisas assim que, para o mundo que nós estamos hoje, as pessoas olham, não é possível, Davi fez isso, Davi fez essa situação, Davi cometeu esse pecado, Davi adulterou, Davi colocou Urias na frente de batalha para que ele morresse e para que não fosse descoberto a sua má intenção, que já havia cometido adultério com Betseba, e ele fez isso, fez. Mas Davi tinha um coração, meus irmãos, arrependido, um coração contrito, um coração daquele que não fugia da presença de Deus, no sentido, Senhor, pequei contra o Senhor. Tanto que quando Natã foi falar com Davi sobre o seu pecado com relação a Betseba e o que ele tinha feito, Davi não disse, eu pequei contra a minha casa, eu pequei contra Urias, contra Betseba, ele disse, pequei contra o Senhor. Nós temos que ter essa consciência, corações quebrantados e não viver numa falsa segurança. Paulo está perguntando aos romanos sobre o princípio da verdadeira conversão, que deve ser arrependimento e fé. A minha filha, como eu disse, está no Paquistão e
E o Davi tem 3 anos. Davi tem um temperamento forte também. É o temperamento próprio da minha própria filha também, junto com o meu, enfim, né? E aí ela está dizendo, pai, a gente conversou com ela na semana passada um pouco, falou, pai, tive que colocar o Davi em disciplina ali agora, porque o Davi agora não adianta a gente dar uma varadinha ou chamar a atenção dele muito forte ali, que ele tenta enfrentar a gente. Mas o Davi, ele, quando coloca ele em disciplina e diz, você vai orar, que você precisa de se arrepender diante de Deus, ele se quebranta. E aí ela mostrou, ele estava no cantinho assim, mas ela só ouvindo ele orar. Ele dizendo, obrigado, Jesus, eu me arrependo. 3 anos de idade, obrigado, Jesus, eu me arrependo. Essas coisas, meus irmãos, são coisas de um coração quebrantado. Um coração da inocência dos pequenos, mas que nós também devemos olhar e dizer, Senhor, obrigado, eu também me arrependo. É isso que Romanos e o apóstolo Paulo está levando aqueles irmãos a compreender e falar, meus irmãos, tomem cuidado, não existe nenhum tipo de tranquilidade fora das Escrituras, e sim, somente nelas. Não existe, meus irmãos, salvação fora da cruz de Cristo. A nossa segurança repousa no sacrifício de Cristo e na sua palavra, e devemos correr para ela em todo momento, ou a todo momento. A bondade de Deus em Cristo é que nos conduz à verdadeira conversão, e é isso que Paulo está tentando que aqueles irmãos ficassem antenados, se nós também devemos ficar. A verdadeira conversão, e não uma conversão legalista, ou baseada em princípios legalistas, e não uma conversão baseada na religiosidade de frequentar, ou estar, ou fazer isso, ou prestar um serviço ao Senhor e crer que isso é o que Deus está observando no seu contexto para poder me abençoar, para poder fazer algo em benefício da minha própria vida. Paulo está dizendo, cuidado com essas coisas. Isso é uma falsa segurança. Finalmente, os versículos de 5 a 8, meus queridos, que Paulo vai chamar aqueles irmãos, se voltem para as Escrituras, se voltem para aquilo que nós bem sabemos. Acompanhem comigo novamente, ou mais uma vez, os versículos de 5 a 8, que diz, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo, e ira para o dia da ira, e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Meus queridos, Paulo usa o sentido direto da frase para confrontar o judeu que vivia condenando os gentios e justificando a si mesmo. Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. Mas e nós? E aí Paulo está condenando aqueles irmãos no sentido de, quando diz para eles, o problema está na dureza do coração de vocês, que é impenitente. Um coração que não busca, que não roga a Deus. Um coração que está pautado somente nos princípios frios da lei. Um coração que não é convertido. Paulo está falando àqueles queridos, se voltem, quebrantem o vosso coração. O Senhor, meus irmãos, diz Paulo, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Paulo aqui, então, ele distribui isso em 2 grupos. O primeiro grupo, daqueles que perseveram diariamente, mesmo diante de inúmeras lutas e tribulações. Paulo está falando com aqueles irmãos, esses que buscam vida eterna em Deus, independente da luta. Eu não sei como foi a sua semana até chegar aqui. E seria imprudente eu tentar citar alguma coisa. Mas eu tenho certeza de que tem algumas tribulações, algumas lutas que cotidianamente nós vivemos, que sempre nós estamos sujeitos. A palavra de Deus diz que as lutas são nossas companheiras do verdadeiro servo de Deus, todo momento. Eu não sei como foi, mas o fato é que Paulo diz que o primeiro grupo é daqueles que estão perseverando mesmo diante dessas situações, mesmo diante das lutas, de um trabalho,
de uma situação financeira, mesmo diante dessas situações. Como eu disse a vocês, eu estive em Rondônia, pastorei uma igreja lá por 2 anos e meio. E no meio do ano passado, maio do ano passado, eu fui acometido de uma enfermidade muitíssimo grave, de uma infecção abdominal, hepática também, e passei por 2 cirurgias, fiquei 45 dias internado, meus irmãos. E tive que voltar a Minas Gerais para poder passar por uma outra situação, para poder acompanhar um pouco melhor. Voltei em agosto do ano passado. Mas em Rondônia, ali na cidade de Vilhena, foram dias difíceis, dias terríveis. Mas essas coisas nos levam a entender qual o grupo que eu faço parte. Qual o grupo, sim, que nós devemos fazer parte? E Paulo está dizendo e separando esse grupo. O primeiro grupo, daqueles que perseveram mesmo diante das lutas. E o segundo grupo, daqueles que desonram a Deus em tudo. Este segundo grupo busca apenas satisfazer o seu próprio ventre. E receberão a condenação eterna e o santo e justo castigo de Deus. Uma santa ira de Deus sendo usada contra os pecadores. E Paulo está dizendo, é isso que vai acontecer. Finalmente, concluiremos, meus irmãos, a partir do versículo 9 e até o versículo 11, que nós vamos ver aí uma justa e santa promessa. Quando Paulo, desde o capítulo 2, versículo 1, está falando agora diretamente aos judeus e vai falar mais ainda dos judeus. Se você pegar a sua Bíblia depois e ler um pouco mais para frente, até o capítulo 3, Paulo vai estar falando com relação aos judeus, essa relação entre o povo de Deus e o próprio Deus. Mas aqui, no capítulo 2, versículos de 9 a 11, nós vamos ver finalmente uma justa e santa promessa. Acompanhe comigo novamente os versículos de 9 a 11, que diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Paulo usa esses termos no sentido de dizer primeiro ao judeu e depois também ao grego, para poder comparar, para poder dizer, olha, não existe separação. Deus vai usar a sua ira independente do povo, da língua ou da nação. Independente. Primeiro ao judeu, que conhece ainda mais, e bem sabemos sobre isso, e depois também ao grego, e depois também com relação às outras nações. Então, Paulo ele trabalha, é uma forma de antítese, podemos dizer assim, primeiro aos judeus, depois aos gregos, primeiro este, depois aos outros. Isso será levado em consideração no dia do juízo, meus irmãos. Em todo momento. Os versos 9 e 10, eles reforçam o fato mais intenso sobre os pecados humanos. Onde que diz que não é o que a pessoa imagina sobre si mesma. Lembre-se, o que eu imagino sobre mim mesmo, o que eu penso sobre mim mesmo, eu estou consultando o meu próprio coração. Quando eu vou para as Escrituras, isso muda. Isso muda. Mas o que leva realmente em consideração, o que Deus vai levar realmente em consideração, é aquilo que está no coração do Senhor, diante dos olhos do Senhor. É como Deus realmente nos vê. É como Deus realmente nos enxerga. E isso nós devemos compreender. Porque aqui nós estamos diante de santas promessas de Deus. Como foi sua vida, as suas obras como servo de Deus. Depois de regenerado, depois de realmente uma pessoa que Deus transpôs ali o universo e buscou a sua vida. Aqui Paulo está dizendo, para o malfeitor, a promessa de aflição e angústia. Para o benfeitor, a promessa de honra e paz diante de Deus. Assim sendo, meus queridos irmãos, amada igreja, nesta manhã, o veredicto, então, é o de que a humanidade caída, a humanidade, quando despencou da presença de Deus e não redimida pelo sangue de Cristo, não tem qualquer defesa. Não tem qualquer defesa de todas as acusações que Deus coloca contra elas. Deus, ele é justo e reto em sua justiça. Não olhemos para Deus, e fique bem claro diante desses últimos pontos aqui, não devemos olhar para Deus com a nossa própria justiça, porque todos conhecerão essa justiça.
Alguns serão regenerados, conforme a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo também nos afirma em outro capítulo. Alguns serão regenerados, justificados, santificados e glorificados. Outros serão condenados, julgados, punidos e castigados. Pelo mesmo Deus que salvou, pelo mesmo Deus que regenerou, pelo mesmo Deus que justificou, pelo mesmo Deus que na pessoa do Espírito Santo está santificando, pelo mesmo Deus que glorificará aqueles aos quais ele salvou. Pelo mesmo Deus. É o mesmo Deus que vai usar a sua reta justiça, a sua santa justiça, diante de todas as pessoas. Então todos conhecerão a justiça de Deus. E eu espero que conheçamos a justiça de Deus através da bondosa presença do nosso Deus, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo aquilo que Deus faz em nós e através de nossas vidas. No dia em que Deus, meus irmãos, julgar os segredos dos homens, no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, isso está no capítulo 2, versículo 16 para frente, naquele dia, o critério não será a raça do indivíduo, judeu ou grego, brasileiro ou paquistanês, não será a raça do indivíduo, mas a condição íntima do coração e a sua atitude com Deus e as pessoas na vida diária, todos os dias. Então, a todo momento, nós temos a oportunidade de buscar a Deus e olhar para a cruz de Cristo e dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Se apegue nesta verdade. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que nós possamos, assim, não condenar os outros, aonde que Cristo não está condenando. Aonde que Cristo tem um plano para a vida daquela pessoa em algum momento, ou não. Mas não cabe usarmos as nossas varas de medida para poder condenar, julgar, sentenciar, escorraçar e castigar as pessoas que estão à nossa volta. Eu finalizo com uma verdade de uma pessoa que disse que pregava para o irmão, era um pastor, e ele tinha um bom testemunho e pregava para o seu irmão sempre. Um dia ele chegou para esse irmão de sangue dele e disse, Paz, não é possível, você não se converte, você tem um coração duro, você é difícil, eu tenho testemunhado para você, eu tenho falado do amor de Deus para você, com as minhas atitudes e tudo e tal. Esse irmão dele usou uma atitude e algo extremamente bíblico, sem conhecer as Escrituras. Ele disse, olha, fulano, eu tento, mas a fé não é para todos. Eu não tenho a sua fé. Ou seja, meus irmãos, não adianta nós julgarmos. Fulano vem, fulano não vem, fulano faz, fulano não faz. Não depende de nós. Depende de Deus. Não depende do nosso coração, com as nossas boas atitudes. O que nós podemos é orar, mas nunca apontar. Deus já faz isso. Ele é o reto e justo juiz. É o que Paulo está falando. Cuidado do povo de Deus ao apontar, ao julgar aquilo que, às vezes, em algum momento, você está julgando ali, mas está praticando aqui. Tomemos cuidado. Voltemos para as Escrituras, nos apeguemos à palavra de Deus e que possamos, sim, pedir a Deus um coração verdadeiramente convertido e quebrantado acima de tudo. Amém, meus irmãos? Curva sua cabeça por um momento, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós estamos diante da Tua presença poderosa, da Tua presença santíssima. Nos achegamos até o Senhor, Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por aquilo, ó Deus, que às vezes fazemos de maneira involuntária e também de maneira premeditada. De maneira sem pensarmos e às vezes também em algum momento arquitetamos. Pedimos ao Senhor que na pessoa do Espírito Santo nos conduza. Nos conduza ao caminho do arrependimento, ao caminho de corações verdadeiramente convertidos diante do Senhor. Livra-nos, ó Deus, do legalismo, livra-nos, ó Deus, da religiosidade. Livra-nos, ó Deus, daquilo que nos afasta do Senhor
e que mesmo assim, às vezes estamos achando que estamos fazendo algo que está agradando ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, de ficar olhando somente para os pecados das pessoas e apontando os seus erros, apontando as suas falhas, e esquecendo, ó Deus, em muitos momentos, que é algo imprescindível de olharmos para dentro de nós, olharmos para as nossas próprias falhas, olharmos para os nossos pecados. Livra-nos, ó Deus, de olhar e acusar, e às vezes querermos para os outros juízo e para nós misericórdia. Livra-nos, ó Deus, de corações impenitentes. Livra-nos, ó Deus, de corações duros. Livra-nos, ó Deus, da cegueira espiritual com relação à tua palavra. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, nos conduza todos os dias para nos voltarmos para as sagradas letras e encontrarmos ali o refúgio daquele que nos protege, mas daquele mesmo que nos protege é aquele mesmo que também é um Deus terrível, é um Deus temível, é um Deus que nós devemos temer, é um Deus que nós amamos, é um Deus que é longânimo, é um Deus que é incorruptível, é um Deus que é majestoso, é um Deus que é bondoso, gracioso, fiel, mas é um Deus que também vai derramar a sua cólera, é um Deus que também irá derramar a sua ira diante daqueles pecadores contumazes, daqueles pecadores que não se arrependem dos seus pecados, daqueles pecadores aos quais estão entregues, sim, as suas paixões e aos seus deleites. Nos ajude, Senhor, a observarmos essas coisas e nos voltarmos para a Tua palavra e nos arrependermos, confessando os nossos pecados diante do Senhor e sabendo que somente o Senhor e através do Senhor é que nós poderemos ter a nossa vida voltada para a Tua presença e iremos, sim, colher os frutos da nossa obediência ao Senhor, de uma vida eterna ao lado do Senhor, na grande mansão. Enquanto aqui estivermos, ó Deus, e enquanto aqui estivermos, que o Senhor nos ajude a olhar para as pessoas com misericórdia, a olhar para as pessoas assim como o Senhor olha, ou pelo menos dentro da perspectiva que somos, às vezes, equivocados em olhar. O nosso pecado nubla a nossa mente, a nossa visão, e temos a tendência de julgar. Nos ajude, Senhor, a olhar segundo o Senhor olha, e encarar com a misericórdia e com a graça do Senhor, trazendo essas pessoas para a Tua palavra, não massageando os seus pecados, mas ao mesmo tempo apresentando as más notícias de que eles pecaram diante do Senhor, e foram destituídos da glória do Senhor, da graça do Senhor, que possamos apresentar o Evangelho como um todo para essas vidas. Te louvamos, ó Deus, nesta manhã aqui, pela vida de nossos irmãos, e oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.